Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor em nossas vidas, e neste momento, ó Pai, nós iremos mais uma vez falar sobre a tua palavra que é transformadora, que é poderosa, palavra que nos alcança, que representa o teu próprio Filho Jesus Cristo. Falaremos, ó Pai, daquele que é capaz de transformar as nossas vidas, transformar, ó Pai, os nossos corações, transformar a nossa realidade. Por isso que o teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja, venha sobre nós, venha sobre a minha vida, ó Pai, nos capacitando a falar e a entender a tua vontade, a compreender os teus mistérios, ó Deus. E assim que sejamos mais uma vez tocados pela tua glória, sejamos, ó Deus, alcançados pelo teu amor, sejamos, ó Deus, transformados de acordo com a tua vontade. Pai, inspira os nossos corações, inspira, ó Pai, para que possamos cumprir o teu desejo e andar, ó Deus, em obediência. E a tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que a nossa fé seja trabalhada nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Meus amados irmãos, estamos aí no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo àqueles que viviam na região da Galácia, por isso chamado de Gálatas. E é uma igreja muito boa, porém que passa a enfrentar problemas, passa a enfrentar diversos problemas, e Paulo escreve então a carta, uma vez que Paulo andou nessa região fundando várias igrejas, e ele escreve então essa carta preocupado com a condição dos crentes que estavam ali na Galácia. Ele escreve chamando a atenção daqueles homens, advertindo-os a respeito de uma doutrina, de ensinamentos estranhos, aquilo que Jesus havia pregado. Um grupo de judeus passa a pregar que a circuncisão é necessária para ser salvos, ou seja, os crentes precisavam ser circuncidados, precisavam observar alguns tópicos da lei judaica, para que pudessem então ser salvos. Jesus não ensinou isso. Paulo passa então a exortá-los a respeito disso. Existem dois pontos interessantes. Primeiro, o contexto da carta, onde Paulo visava recuperar a liberdade do cristianismo. Jesus vem, cumpre a lei é finalizada, o fim da lei é Cristo, e aí uma nova igreja surge, a igreja lá da Galácia, e que é um povo gentil, tá certo? Não eram judeus, e passam então os judeus a pregar: não, você aceitou a Jesus, então você também precisa ser circuncidado. Não, isso não é lei, isso é graça. E o apóstolo Paulo diz: a liberdade do evangelho que Cristo pregou, que representa a novidade de vida em Cristo, está livre da lei. O evangelho está livre da lei. Vejam comigo Gálatas capítulo 2, os versos 15 e 16. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei
ninguém será justificado. Amém, queridos? Paulo começa então a combater esse ensino, essa heresia dentro do evangelho pregado por Jesus. Jesus ensina, os homens recebem a palavra e depois vão distorcendo qualquer semelhança, viu, amados? 2000 anos se passaram e muitos continuam distorcendo o evangelho de Cristo Jesus. É importante entendermos que a nossa salvação, a nossa fé tem valor quando está em Cristo Jesus. A nossa salvação está em Cristo pela graça e não pela lei. Não por atos religiosos, não por cerimônias, não por rituais, não por aquilo que é importante para a nossa religião. Não, tem que estar na igreja uma vez na semana, eu tenho que fazer isso. Meu amado irmão, o evangelho do reino é muito maior do que isso. É liberdade para o seu coração. Esse é um fundamento importante para entendermos o tema desta noite. Segundo ponto, Paulo tinha ali na Galácia, tinha deixado na Galácia uma igreja modelo, uma igreja que rompia com as diferenças. E aí então ele passa a ensinar, vamos ali em Gálatas 3, versos 26 a 28. Gálatas 3, de 26 a 28. Vejam a importância deste ensino de Paulo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Amados, outra coisa que Paulo ensina então a essa igreja, além da liberdade, além de caminhar longe da lei, livres, libertos da lei, Paulo ensina que dentro daquela igreja não há diferenças. Não importa se você é judeu, se você é gentil, não importa se você é escravo ou livre, não importa se você é homem ou se você é mulher. Nada importa para o evangelho. Uma vez que fomos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Olha que maravilha, amados. O que passa a valer em nossa vida é a prioridade de Cristo. O que passa a valer em nossa vida é a opinião de Cristo. É a forma como Ele olhava as coisas, é a forma como Ele julgava as coisas. O seu ponto de vista perde valor diante do evangelho. Eu acho que não é assim. O que você acha, meu querido? Tem valor para você. Agora, para o evangelho, para o reino de Deus, o seu achismo, a sua opinião, o seu ponto de vista precisa ser trabalhado e revestido de Cristo. Amém, queridos? A nossa vida tem que ser trabalhada. Nós precisamos nos libertar da nossa religião. Precisamos parar de ficar julgando uns aos outros. Precisamos parar de achar que somos melhores porque vamos à igreja. Precisamos parar de achar que podemos ser melhor do que alguém por qualquer outro motivo. Nós não nos julgamos, estamos livres da lei. Na lei, fora da lei, há liberdade. Não há condenação fora da lei para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo não há condenação, não há no que nos condenarmos então. E o segundo ponto, dentro desta questão, somos iguais, porque nos revestimos de Cristo. Qualquer parâmetro que seja estabelecido como diferença entre nós, entendamos isso, social, cultural, racial, intelectual, seja qual for, quando nos revestimos de Cristo, somos iguais.
Há uma palavra do apóstolo Paulo lá em Filipenses, formidável. Filipenses capítulo 2, não vamos ler aqui agora, mas ele fala: julgue o próximo melhor do que a você, que ele superior a você. Toda vez que você se relacionar a alguém, chegue numa postura humilde, como se aquela pessoa fosse superior, melhor que você. Paulo começa a ensinar essas coisas. E um ensino muito importante de Paulo, que é fundamental entendermos esses dois para podermos trabalhar o tema desta noite, que é paternidade espiritual, o que nós lemos em Gálatas 4:19. Nós precisamos, amados, ser tratados, precisamos nos libertar da nossa religião, precisamos andar de acordo com o reino, entender que todas as vidas são importantes, entender que todos são iguais a mim, e se possível, eu julgo que eles são melhores do que eu. Nós lemos no Salmo 22, o salmista dizendo: eu sou um verme, não sou nada. Reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que ele precisa do poder de Deus. Quando nos libertamos dessas coisas, do nosso orgulho, do nos acharmos melhores do que alguém, quando nos libertamos da nossa religião, aí a paternidade espiritual encontra guarida em nossos corações, e nós iremos entender o que é essa tal de paternidade espiritual. Jesus vem ao mundo e passa a ensinar uma série de coisas, e um dia os discípulos chegam para ele e dizem assim: Jesus, nós queremos aprender a orar, como que nós devemos orar? Como que Jesus começa essa oração, gente? Pai Nosso. Pronto. Ele já quebra ali a religião judaica, onde Deus era aquele Deus distante. Não, Deus é Pai, Ele quer cuidar de você, Ele está de braços abertos. Lembra da parábola do filho pródigo? Braços abertos para recebê-lo. Olha aí o conceito de paternidade. Deus é um Deus que é Pai. O pessoal brinca, né? Pai não é padrasto, né? Deus é Pai, meu querido, e Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer recebê-lo, Ele quer acolhê-lo como um filho. Na oração sacerdotal, João, o Evangelho de João, capítulo 17, todas as vezes que Jesus fala com Deus, Ele diz Pai, Pai Santo, Pai querido. Ele se repete: Pai poderoso, Pai grandioso. É Pai, é o seu Pai. Deus é tudo, grandioso, poderoso, santo, maravilhoso, mas Ele é o seu Pai. Jesus nos ensina isso. E quando Jesus forma o seu grupo, os discípulos, Ele diz assim: vão por todo mundo, vão e façam discípulos. Amados, aí começa a roda viva do Evangelho. Paternidade espiritual. Nós queremos fazer discípulos, nós então passaremos a cuidar de vidas, passaremos a cuidar daqueles que caminham conosco, dentro desse ensino da paternidade, de um pai que protege, que cuida, que se importa. E esse é um tema que precisa ser trabalhado nos dias de hoje, porque a família está sofrendo. Com isso, a imagem do pai, a imagem da mãe, a imagem dos cuidadores, daqueles que são responsáveis por nós, quando filhos, está ferida. Aposto que aqui nesse grupo existem pessoas que não têm boas recordações do seu pai. Talvez o pai não tenha sido uma pessoa amorosa, o pai tenha sido ausente, talvez você nem tenha conhecido o seu pai. Existem casos assim, e fica um referencial, a falta de um referencial, a falta
da paternidade, da figura paterna. E aí temos dificuldades em entender como que é esse negócio que Deus vai ser meu pai. Como que é esse negócio que eu devo cuidar de alguém, ser pai de alguém? Quando falamos de paternidade espiritual, estamos falando de homens e mulheres que resolvem adotar alguém, espiritualmente falando. É isso, meu amado. Discipulado é adoção espiritual. Discipulado é o seu coração disposto a cuidar de alguém e ensinar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, eu louvo a Deus pela vida da minha avó materna, que foi o meu pai, a minha pai, espiritual. Eles me ensinaram no caminho do Senhor, cuidaram da minha vida, liam a Bíblia comigo, me ensinaram as canções de adoração ao meu Deus, ao nosso Deus. Eles me ensinaram, eles caminhavam longas distâncias para me levar à igreja, e assim eu cresci, sendo educado espiritualmente. Eles oravam por mim, choravam por mim, nos momentos em que eu errei, nos momentos em que eu me rebelei. Eles cuidaram da minha vida. E assim, meus queridos, nós também devemos fazer. Nós também devemos fazer. Paternidade espiritual trata então de nós fazermos discípulos, de cuidarmos de uma pessoa, de ensinarmos essa pessoa a andar nos caminhos do Senhor. Podemos fazer isso com os nossos filhos, mas podemos também fazer com outras pessoas. Por isso que é uma adoção espiritual, é uma paternidade espiritual, e nós precisamos aprender desse conceito. Vivemos em um tempo onde a paternidade tem sido muito desvalorizada. Muitos problemas psicológicos advêm da ausência da figura paterna, ou até mesmo problemas de identificação com seus progenitores. O ser humano precisa de uma referência paternal que lhe dê segurança. Jesus sabia disso, por isso ensina na sua forma de tratar com seus discípulos a paternidade de Deus para nós. Nós nos espelhamos em quem? Em Jesus, amém, queridos? Ele é o nosso exemplo. E assim como ele foi um pai, um líder espiritual para aqueles discípulos, nós também devemos ser. É o próprio apóstolo Paulo que diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, imitar a Cristo em todas as nossas ações, inclusive fazendo discípulos. Ou seja, a paternidade é ensinada por Jesus. Ela inspira cuidados. Existem vários conceitos dentro deste tema, conceitos que precisam ser trabalhados em nossas vidas. E somente se torna um pai aquele que possui filhos. A essência de ser pai é possuir filhos. Para você ser um pai espiritual, para você poder cuidar de alguém, você precisa de um filho, você precisa de um discípulo. Amém, querido? Entendamos isso. Entendamos isso. Vamos lá para o texto, Gálatas 4:19. Paulo começa a dizer: meus filhos. Olha só, será que Paulo era casado e tinha uma renca, né? Muitos filhos? Não. Paulo adotou aqueles irmãos, adotou aqueles discípulos e os chamava de meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. E aí vamos lá, as mães, né? Quem já teve filhos, por favor? Muitas, né? Muitas mulheres aqui dentre nós. Dores de parto são agradáveis? Não, né? É aquele momento de dor, de apreensão, de insegurança, a chegada do bebê, é um incômodo. Graças a Deus pela cesárea hoje, né, irmãs? Né? Mas antigamente não tinha essa não, né?
A dor de parto é algo que dói. Dizem que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir, é a dor de parto. O apóstolo Paulo diz que está sofrendo algo terrível por causa daquelas pessoas. O apóstolo Paulo espiritualmente está sofrendo, fazendo com que todas as suas forças, todo o seu esforço, todo o seu empenho esteja voltado para aquelas vidas. Olha que interessante isso, meus amados. Pastor, já estou com medo de ser pai espiritual, viu? Amados, é isso, dá trabalho. Dores de parto, dificuldades na gestação espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A mulher carrega o seu filho durante 9 meses, né? Aí chega o momento do parto, aí nasceu, aí aquela alegria, né? A dor passou, a mulher está refeita novamente, pronta para a próxima. Amados, mas a gestação é uma luta, não é, irmãs? Com o cuidado com o seu filho espiritual, o processo é a mesma coisa. Você ensina a pessoa, fala, não faça isso, ela vai e faz. Aí o apóstolo Paulo funda a igreja na Galácia, vai, depois das suas viagens missionárias, né? Ele vai para outro lugar, deixa a igreja ali, e de repente ele vê a igreja sofrendo, a igreja apanhando por falsas doutrinas, pela distorção do evangelho de Cristo, e ele passa então a sofrer, a pregar, a orar por aqueles que estão pregando o evangelho, por aqueles que foram seus discípulos, por aqueles que estão ali recebendo essa doutrina distorcida. Ele entra numa batalha espiritual que gera dor em seu coração. E ele diz então, por quem de novo sofro as dores de parto. É um processo trabalhoso, lento, muitas vezes doloroso, esse tal de cuidado, de paternidade, essa paternidade espiritual. Que pode doer? Sim, pode. Mas é um processo necessário. Amém, queridos? E ele usa a expressão aí, de novo sofro. Olha só, né? Quer dizer que ele já tinha sofrido uma vez. Ele sofre de novo. Vejam comigo Gálatas 5:7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Gálatas, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo, nesse processo de acompanhamento espiritual, confronta aquela igreja. Meu Deus, vocês estavam bem, por que vocês caíram? Por que vocês pararam de obedecer à verdade e estão dando ouvido a uma falsa doutrina, a um falso ensino, a uma contaminação ao verdadeiro evangelho, aquele que foi pregado por Jesus? E amados, esse contexto é muito bacana, porque ali o apóstolo Paulo fala que teve uma discussão com o apóstolo Pedro a respeito dos gentios e da circuncisão. Aí entra aquela história que Pedro teve a visão do lençol com os animais, e ali nessa revelação Pedro aprende que os gentios também são alvo da graça de Deus. O apóstolo Paulo já havia entendido isso, mas o apóstolo Paulo comenta isso nessa carta. Vejam o cuidado e a preocupação com a igreja. Uma igreja que estava caminhando bem, mas que escorregou, estava se perdendo, e o apóstolo Paulo, meu Deus, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. O processo de acompanhamento de uma vida, meu querido irmão, é complicado, é lento, pode ser doloroso, sem dúvida trabalhoso, mas ele é necessário. Nós precisamos adotar alguém e cuidar desta pessoa. Aí nós estamos falando, tudo bem, pastor, o senhor falou de dores de parto, falou de paternidade espiritual, falou que o apóstolo Paulo sofreu de novo, mas por quê?
está claro no versículo 19 do capítulo 4 de Gálatas, que nós lemos. Qual o objetivo desse sofrimento, desse trabalho do apóstolo Paulo? Até que Cristo seja formado em vós. Se pensarmos no processo de discipulado, o primeiro ponto é ganhar a vida, amém? A pessoa aceitou a Jesus, se reconciliou com Deus, ela foi ganha para Jesus, certo? O segundo momento é a consolidação, uma das fases mais difíceis. Você conseguir inserir essa pessoa em meio à igreja, em meio à sua célula, fazer com que ela faça parte do corpo, você possa consolidar essa salvação, esse entrar de Jesus no coração. Vemos ali a parábola do semeador, né? As sementes são jogadas, umas caem em terra fértil, aleluias, outras em meio a espinhos, outra em terreno pedregoso, e cada uma delas, e em cada um desses terrenos a semente se desenvolve de forma diferente. E esse desenvolver-se da palavra de Deus no coração inspira cuidado, inspira atenção. Com um nós agimos de um jeito, com o outro é de outro, cada pessoa reage de uma forma diferente a determinados estímulos. Um aceitou Jesus, se quebranta, entrega a sua vida e foi transformado, já está fazendo discípulos. Outros não, o processo é mais lento, outros precisam ser convencidos, outros precisam entender a dinâmica, outros precisam ser trabalhadas em outras áreas. Cada pessoa é de um jeito, a palavra vai chegar ao seu coração, e nós precisamos então saber consolidar essa semente lançada. Como trabalhar isso? Segundo passo, consolidação. Terceiro passo, o treinamento ou o próprio discipulado, o ensino das verdades bíblicas a esse coração. E aí nós vamos vendo, amados, uma pessoa que não conhecia Jesus, depois de determinado tempo, como essa pessoa está, como está a sua vida, a sua família. Vamos conseguindo identificar Cristo formado naquele caráter. Os seus referenciais vão sendo transformados, a sua forma de se relacionar vai sendo transformada, o seu sorriso vai sendo transformado. Tinha um caso muito interessante na igreja onde nós estávamos, né? Uma senhora de 74 anos, muito sofrida, e aí nós fizemos uma visita à família, ela aceitou a Jesus, foi liberta de toda a escravidão em que ela vivia em termos de religião. E amados, o que marcava a minha vida toda vez que a encontrava era o seu sorriso. A filha dela falava: pastor, ela sorri de jeito diferente hoje. Amém, queridos? 74 anos naquela época, 74 anos, foi alcançada pelo Evangelho, até a forma de sorrir é transformada. Quando Cristo é formado em nosso caráter, quando o caráter de Cristo é formado em nós, e é uma relação, o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus em comunhão com o nosso espírito, nós vamos crescendo e vamos sendo transformados. Lembra dos achismos, né? Os nossos, o nosso ponto de vista. Cristo entra, meu querido, e vai trabalhando o seu ego, trabalhando o seu orgulho, a sua altivez, a sua soberba. Você vai sendo transformado e vai passando a entender: meu Deus, eu sou de Jesus, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. As palavras do apóstolo Paulo, os ensinos, passam a fazer sentido, porque Cristo passa a ser formado em mim, o caráter de Cristo passa a ser o meu caráter. A forma como Jesus abraçava, como Ele acolhia, como Ele se relacionava, esse é o meu referencial. Eu sou então adotado pelo Pai, e passo a dizer: Abba, Pai. Somos adotados como filhos de Deus, e vivemos o contexto da paternidade espiritual. Amados, ou seja,
o sofrimento, o trabalho, o desgaste, a nossa luta, as nossas orações. Quando falamos da oração sacerdotal, Jesus tira um momento para falar dos homens a Deus. O Pai espiritual, se você tem um discípulo, você vai orar por ele. Se você tem um filho, você vai orar por ele. Você quer o melhor para a sua família. E se você adota alguém espiritualmente, você quer o melhor para essa pessoa. Você vai falar dela para Deus. Criticar é muito fácil, meu querido. O que me importa é saber o que fazemos para transformar as pessoas. O que nós fazemos para transformar aquele o qual nós achamos que está errado. É justamente isso, é paternidade, é cuidado espiritual. Ok, se você está orando por essa pessoa, é o pai espiritual dela, é o discipulador dela, você tem autoridade para exortá-la, em amor, claro, como Jesus fazia. Ele é o nosso referencial, amém? Todos nós precisamos ser acompanhados, todos nós precisamos de cuidado. Por isso que eu falei que precisamos ser libertos da nossa religião, porque a nossa religião atrapalha em muito esse processo. O nosso entendimento religioso, que já está aí contaminado pelos longos anos de vida que nós temos dentro da igreja. Tudo isso precisa ser trabalhado para nós entendermos qual a real prioridade do reino, qual a motivação de fazer discípulos. A religião nos atrapalha. O apóstolo Paulo diz: vocês estavam libertos disso, não recebam de novo a lei já acabou, o fim da lei é Cristo. Não podemos nós hoje sermos escravizados pela religião, não podemos achar que basta cumprir rituais, basta cumprir horários, basta fazer isso ou aquilo. Não, vivemos um tempo da graça, onde a glória se manifesta em nós e através de nós. Por isso fazemos discípulos em amor. O nosso trabalho tem um objetivo, o nosso desgaste, a nossa oração, a nossa caminhada, o nosso ministério, o nosso muitas vezes acordar cedo, viajar, fazer isso, fazer aquilo, tem um objetivo, e o objetivo deve ser Cristo formado em outra pessoa. Por isso não adiantam, meus amados, os ministérios ficarem presos dentro da igreja. Não adiantam. Ah, não, eu tenho o melhor ministério de louvor da face da terra. Amém, querido, glórias a Deus. Mas em quantas vidas Cristo está sendo gerado, o caráter de Cristo está sendo gerado pelo seu ministério? Essa é a pergunta. Essa é a questão que nos desafia, que é colocado diante de nós. Se você tem um nome em mente, traga, ore. Temos aqui, isso aqui representa algo muito importante. Estão aqui os nomes dos nossos anfitriãos da casa de oração, da casa de paz, desculpem. E nós estamos orando por eles, para que Cristo seja formado nessas vidas, para que o caráter de Cristo resplandeça em cada um desses corações. Eles hoje são alvo da oração da nossa igreja. Se você quiser trazer alguém, eu quero pôr aí o nome do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu filho, coloque ali. Nós estaremos orando por essas pessoas, para que o caráter de Cristo seja formado neles. E se precisarmos, sofreremos novamente as dores de parto. Amém, queridos? Amém. Dores de parto. O nosso trabalhar aqui na igreja, o nosso envio, semana passada tivemos o envio dos semeadores da paz. Tudo tem um objetivo, e o objetivo é formar o caráter de Cristo em outra pessoa, no nosso próximo. Esse é o norte do nosso ministério. Essa é a questão fundamental da nossa caminhada cristã. Se não fizermos isso, queridos, não estamos atendendo à vontade de Deus. Não estamos. E desta forma não podemos ficar.
a não ser que eu esteja disposto a viver a religião e não a viver o evangelho do reino. Isso tem que ficar claro para mim. Claro. Amados, outra coisa muito bonita que acontece no discipulado, vejam que nós recebemos pessoas novas. Pessoas novas vão se chegando ao nosso convívio. Já temos vários rostos que não faziam parte da nossa comunidade e agora integram a nossa comunidade. Essas pessoas já chegam em um novo referencial. O que acontece? Nós, depois aí de muito tempo na igreja, a minha igreja era assim também. Me ensinaram que o pastor tinha que fazer tudo. E mesmo assim eu quis ser pastor, irmão? O pastor é culpado por tudo. Se o irmão não foi na igreja, é culpa do pastor. Se louvou, então a culpa é do pastor. Não sei o que, é culpa do pastor. O pastor é culpado por tudo. E os membros da igreja, eu era um deles, era o responsável de cobrar o pastor. Pastor, não está bom. O senhor tem que ver o que tem que ser feito, porque a igreja está esvaziando, o senhor não vai fazer nada. Amados, e essa é a igreja que eu cresci. Talvez se a igreja fosse um pouco diferente, eu acho que não, mas é uma realidade que nós conhecíamos. Quando entendemos o evangelho do reino e as pessoas novas chegam nesse contexto, elas têm um novo referencial, porque quem está pregando o Casa de Paz não sou eu, são vocês. Então, para aqueles que vêm do Casa de Paz, existe um outro referencial que não é o pastor. É o fulano e o beltrano, é a fulana e a ciclana. Eles me trouxeram para a igreja, olha que maravilha. Eles, não foi o pastor. Nós nos tornamos ativos nesse processo de formar Cristo na vida de alguém. Porque não, meu pai não vem na igreja, a culpa é do pastor. Podemos chegar a esse ponto, amados. Podemos chegar. Só que onde está a minha responsabilidade de manifestar a glória de Deus? Onde está? Quando entendemos a paternidade espiritual e o poder de Deus que está em nós, as coisas começam a mudar. Porque aquilo que não, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dela. Vejam só porque devemos ser livres da religião, porque devemos entender a igualdade entre todos nós, porque todos nós somos capazes, pela graça e misericórdia de Deus, de manifestar a glória dele, amém, queridos? E isso começa dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Aí a culpa que era de alguém passa a ser de quem? Minha. Passa a ser minha, como agente do reino. A paternidade espiritual é algo que deve ser vivido por você. Todos nós fazemos discípulos, todos nós somos chamados, vocacionados pelo Espírito Santo de Deus, a fazer discípulos, a cuidar de alguém, a adotar alguém e ensinar esse alguém nos caminhos do Senhor. Hoje na escola dominical falávamos sobre a dinâmica da célula, e ali a lição apontava 3 coisas fundamentais para uma célula caminhar bem. A primeira delas, Jesus no centro, amém, queridos? Agora, se eu quiser fazer discípulos de acordo com a minha religião, vai dar certo? Não vai. Eu preciso do evangelho do reino. E isso começa a responder muitas perguntas para nós ao longo das nossas vidas, do que sofremos, de quem saiu da igreja, de quem não vem na igreja. Porque o que nós somos desafiados a manifestar não é a nossa religião. Somos desafiados a manifestar a glória de Deus, porque a religião é fracasso. A religião em si não leva ninguém a lugar nenhum. O evangelho do reino tem um foco: formar Cristo. Nem que seja necessário ter uma dor de parto, eu vou trabalhar com esse propósito. Aí o negócio começa a mudar. A minha vida é capaz de, quando entende isso, formar Cristo na vida de alguém. Esse é o seu propósito, meu querido, ou pelo menos deveria ser. Esse deve ser o propósito de todo cristão:
fugindo disso ou não. Você foi chamado para gerar Cristo na vida de alguém. Ensino, testemunho, exortação, abraço, sorriso, tudo isso faz parte do processo para que Cristo seja formado em uma vida. A melhor forma, meu querido, de você trazer alguém para a igreja é você fazer amizade com essa pessoa. Comece falando com ela de trabalho, do seu time falido, arranje algum ponto em comum, conquiste a amizade dele. Aí quando ele gostar de você, você tem uma segunda intenção, amém, queridos? Só que é a segunda intenção que leva para o céu, meu amado. Essa pode, essa é obrigatória. Você faz amigo, meu querido, tal, mal sabe ele que ele está indo para Jesus, amém, queridos? Porque quando alguém gosta de você, gosta daquilo que está em você, e o que está em você é Jesus. Entendamos isso, meus amados. E aí nós vamos adotando pessoas. As pessoas querem caminhar conosco, e você tem a oportunidade de influenciar aquela vida com uma palavra que gera vida e vida eterna. Você muda o destino final daquela pessoa. Ela estava indo para o inferno, você leva ela para o céu com você, amém? Já falei que eu vou estar lá esperando você. Vai estar eu e Pedrão, certo, João? Está eu e Pedrão lá. Quando você chegar lá no céu, meu amado, eu vou te dar um abraço, meu querido. Que prazer ver você aqui. Certo, meu querido? É isso aí. Amados, então nós temos que ter esse compromisso com a vida, e a vida de Cristo formada naquela pessoa. O compromisso de Paulo era com a vida de Cristo, olhar para o próximo e identificar Cristo nele. E aí, como comunidade, aí eu quero, antes, olhe para o seu lado, olhe para a pessoa bonita que está aí, veja Jesus nela, meu querido. Jesus tem que ser visto aí no seu semblante. É possível, meu querido, é possível, amém, amados? Quando nós fizermos isso, você quer ver Jesus? Olhar para o seu próximo, olhe para o seu discípulo. Nós seremos uma comunidade com a cara, com o semblante, com o caráter de Cristo Jesus, amém? E aí nós vamos caminhando juntos, e vamos manifestando a glória. A dinâmica que nos envolve é a vida de Cristo. Para isso, devemos passar algumas vezes pela dor de parto, paciência. Ninguém mentiu para nós, ninguém mentiu. Paulo nos diz aqui, se você quiser fazer discípulos, vai ser supimpa, ele vai ser seu serviçal, vai trazer água de coco. Não, nada disso, é você que vai sofrer por ele. Não tem lógica, tem amor, e um amor demonstrado na cruz do Senhor Jesus. Esse é o elemento principal de um relacionamento de paternidade espiritual, de discipulado, de irmãos que se amam e crescem espiritualmente. Cristo nos faz ansiar por tudo que vem lá do céu. Tem uma canção, eu não estou só, e o autor coloca lá que existe um homem que me faz ansiar pelas coisas lá do céu. O seu testemunho deve fazer as pessoas ansiar pelas coisas de Cristo, pelas coisas do reino de Deus. Nessa caminhada, nesse ensino, o seu testemunho, o Espírito através de você, no seu testemunho, vai inspirar corações a conhecer mais esse Jesus que você conhece. Porque as pessoas vão falar, meu Deus, o que é esse negócio que faz tão bem a essa pessoa? Por que esse coração é tão feliz? Por que esse semblante? Eu conheço a história dele, eu conheço a história dela. Ele sofre, ele não tem dinheiro, ele está com um problema, mas o sorriso dele me incomoda. Porque nós vamos entendendo, amados, que Jesus é tudo em nós. A vida que agora vivo, eu a vivo em Cristo Jesus. O resto é resto.
O Espírito então nos convida a testemunhar a adoração a esse Filho espiritual, nos convida a testemunhar a confiança, o descanso em Deus. O Espírito nos convida a testemunhar o crescimento espiritual. Olha que interessante. O Espírito de Deus em nós vai trabalhando e nós vamos crescendo, vamos experimentando coisas novas em Cristo Jesus. E aí entram os dons espirituais, entramos nas questões dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, um dia pregaremos sobre eles aqui. Lá eles falam sobre 9 dons, o apóstolo Paulo aborda 9 dons, e no 1 Coríntios 13, fala do maior de todos, que seria o 10º dom, que é o dom do amor. Crescimento espiritual. Seja batizado pelo Espírito, fale em línguas, interprete, ore pelas pessoas, veja que elas são curadas pelo seu poder. Tenha o discernimento de espíritos, tenha uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tenha fé, tenha o amor. São 10 dons. Profetize. Tudo isso nós podemos viver e temos que ensinar para os nossos filhos espirituais. Por isso não ensinamos religião, ensinamos o evangelho do reino de Deus. Essa é a diferença, meu querido. Essa é a diferença. Somos convidados pelo Espírito à obediência ao Pai, ao nosso Deus. Ensinamos obediência. O Espírito gera isso em nós. Pai espiritual, são aquelas pessoas que influenciaram as nossas vidas. Eu acredito que alguém pregou para você, alguém um dia influenciou a sua vida. E amados, eu lembro do testemunho daqueles que me influenciaram. Eu tenho um amigo chamado Erasmo, ele deve ser uns 8 a 10 anos mais velho que eu. Eu lembro que eu tinha 13, 14 anos, ele ia me buscar, porque ele dirigia, né? Ele ia me buscar em casa para ir para a vigília. Você acha que eu gostava, meu querido? Mas ele ficava, não, Tiago, você tem que ir, vão lá na vigília comigo, eu vou te buscar. Não, tá bom, eu vou. Aí eu ia lá com ele, ficava lá fazendo vigília com ele. E às vezes eu dormia. Aí ele, na hora de ir embora, ele me acordava, Tiagão, vamos lá. Amados, eu sou muito grato a esse homem, meu amigo, me ensinou muitas coisas na palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de alguns anos atrás encontrar com ele, dar um abraço e dizer: Erasmo, obrigado, cara. Muito obrigado, porque você não desistiu de mim, mesmo que fosse para me levar para dormir, ele ia me buscar. Ai, Deus. Mas são exemplos que marcam as nossas vidas. E detalhe, meu querido, nós podemos fazer isso por alguém. Você pode acreditar em alguém e ensinar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Você pode, assim como fizeram comigo. Nós podemos fazer. Nenhum esforço que façamos é em vão, se for feito no Senhor. Amém, queridos? Dores de parto. Dores de parto. Estamos finalizando. Esse texto que nós lemos de Gálatas 4:19 é uma convocação a todos nós ao discipulado. Meu querido irmão, não pense que tamparemos o sol com a peneira. Para estarmos em obediência com Deus, temos que discipular. Pergunte para o seu irmão: irmão, olhe nos olhos dele, irmão, você entendeu? Olhe nos olhos dele, você entendeu, irmão? O pastor não está aqui para te enganar, querido. Não estamos aqui para tampar o sol com a peneira, estamos aqui para caminhar em obediência ao Espírito Santo de Deus. Tenha um discípulo, meu querido, um discípulo, que aí no dia, quando chegar a hora final, lembra da parábola da videira verdadeira? João capítulo 15. Aqueles que não tiverem frutos serão cortados. Serão cortados. E eu já falei que eu vou estar lá e quero ver você lá em cima, amém, queridos? Os cortados serão lançados no fogo.
Nosso sonho, meu sonho, é que cada integrante da nossa comunidade se torne um pai, ou vamos flexibilizar um pouco, né? Uma mãe espiritual. Paternidade porque vem de Deus, tá, amados? Então o pessoal fala, que preconceito, por que não mãe espiritual, né? Mãe cuida muito mais que o pai. Nós entendemos isso aqui, né? Do nosso mundo. Mas a questão espiritual, ela vem de Deus, é o Pai. Ele cuida de nós. E nós, espelhados em Jesus, vivemos essa paternidade, essa vida de cuidado uns com os outros. E eu pergunto para você agora: você está envolvido no processo de gerar filhos de Deus pelo Evangelho? Será que você está envolvido nesse processo? Eu encerro as minhas palavras nessa noite perguntando isso para você. Qual seria a resposta agora? Se o juiz, Deus, estivesse aqui, olhasse nos seus olhos e disse: meu querido irmão, desculpa, é Deus falando, né? Meu querido filho, você está com o coração nesse processo? Essa pergunta é para você. Você está disposto a gerar um filho espiritual, sofrendo aí as dores de parto? O que fizeram por você um dia, meu querido, faça por alguém. Se desgaste. Abra um tempo na sua agenda, aquele tempo que você cuidava da sua vida, do seu corpinho, assistir televisão. Porque nós desperdiçamos muito tempo, queridos, desperdiçamos muito tempo com as coisas deste mundo. E muitas vezes dedicamos pouquíssimo tempo para Deus. Mas a religião nos ensinou que se eu for à igreja no domingo eu estou bem. Olha aí o problema. Pegue esses conceitos religiosos, guarda no cantinho lá. Não vou dizer que eles não têm valor nenhum, né? Quem sou eu? Mas trabalhe com novos conceitos em sua vida, conceitos ligados ao Evangelho do Reino de Deus, para que você possa dizer de boca cheia, com toda a ousadia: seja meu imitador, meu querido, assim como eu sou de Cristo Jesus. A vida que agora eu vivo, eu a vivo em Cristo, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Por isso está aqui, ó. Esse é o meu discípulo, essa é a minha discípula, pessoa pela qual eu estou orando, pela qual eu estou ensinando o Evangelho, pessoa que está caminhando comigo. Paternidade, discipulado, exige relacionamento, por isso é trabalhoso. Na escola dominical falávamos de Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, se eu não me engano. E ali diz que os apóstolos, os discípulos, compartilhavam o pão diariamente de casa em casa. Era todo dia, era relacionamento, era caminhar junto, para que Cristo então fosse formado naqueles corações. E a consequência, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Meu amado, não existe um discipulado em Cristo que não seja produtivo, que não seja multiplicador. Não existe, entenda isso, porque não depende de você, é o poder de Deus que opera. E se Deus operou, agindo Deus, quem impedirá? Não existe manutenção do reino, não, existe crescimento, exige expansão, porque nós trabalhamos com o poder de Deus, não nós. Que você possa agora, meu querido, analisar a sua vida respondendo a essa pergunta.